Glória a Deus. Vamos lá, amados, continuar na nossa investigação aqui bíblica sobre as afirmações da divindade de Cristo. Nós paramos em 1 João, 5:20, se não me falha a memória. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17. 1 Timóteo 1 e 17. Vamos ver o que Paulo afirma para o jovenzinho pastor daquela igreja, para que ele tivesse aí a convicção e a certeza. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Olha o que diz o texto bíblico. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Eu esqueci, deveríamos ter lido o anterior, 16, que está falando de Jesus, Então, quando ele faz essa declaração, ele está falando aqui de Jesus, que está no verso 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, referindo-se a Jesus, ele é imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Tito, um pouquinho mais para frente, duas cartas para frente, eu pulo a 2 Timóteo, e aí vai para Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13, ele vai trazer aqui também uma declaração a respeito de Jesus como sendo Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a construção correta da pronúncia, da fala, tá? Então ele aqui, o Paulo fala para Tito também de Jesus como Deus, declarando como Deus. Outro texto que é 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta, não é a primeira, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 1, 2 e o 11 também, a gente percebe essa declaração a respeito da divindade de Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nós e de Jesus, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sempre aparece também ligado, a questão de Deus, referindo-se ao Pai e Jesus. Outro texto aqui, amados, em Colossenses, capítulo 2, vamos voltar lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 2, 3 e 9. E aqui a gente finda essas referências, não que não haja, há outras mais e tantas mais, mas eu acho que isso aqui está mais do que suficiente para a gente ter essa afirmação bíblica, da divindade de Cristo. Então, capítulo 2, verso 3, do verso 3, aliás, capítulo 2, verso 2 e verso 3, e depois a gente vai para o verso 9. Diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O verso 9, para mim, é o que traz essa expressão que vai denotar aqui, que em Cristo reside Deus. Porque nele em Jesus Cristo, o verso anterior está falando isso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o pleroma, toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então, quem era Cristo? Ou quem foi Cristo? Era o ser humano como deveria ser, e Deus como era. Há dois paradigmas dele: o ser humano, o único ser humano, verdadeiro, perfeito, a matrix, Jesus, e Deus. Então, ele reúne essas duas naturezas, tá certo? Jesus é o homem como deveria ser e Deus como era. Como que a gente conheceu Deus? Como, aliás, no próprio capítulo 14 de João, Evangelho de João, perguntaram, para Jesus, aliás, fizeram pedido para Jesus: mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai, quer ver Deus.
Eu estou tanto tempo com vocês não têm visto, quem vê a mim é o Pai. Então quem era Jesus? Quem foi Jesus? Jesus foi o rosto de Deus, a face de Deus. Aquilo que Moisés desejou lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo. Senhor, eu quero ver a tua face. Deus disse, não pode, não dá, possível, né? Não tem como um ver a minha face. Só que ele rogou, disse, não, eu rogo que tu me mostres a tua glória. Aí o que o pai fez? Disse, tá bom, vai para a fenda de uma rocha, fica lá, vou colocar a mão sobre ti e vou passar. Quando eu passar por ti, eu tiro a mão e você me verá pelas costas. E viu de fato, calcanhar de Deus. Ele viu o calcanhar de Deus. Então o Antigo Testamento mostrou o calcanhar de Deus, as costas de Deus. O Novo Testamento mostra o rosto de Deus, a face de Deus, que é o próprio Jesus. Então Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem não recebe o Filho, não recebe o Pai. Olha que coisa interessante. Eu e o Pai somos um. A expressão em João aqui, eu quero ler com vocês, são 2 versículos. Né? 2 versículos. A pergunta que os irmãos fazem para mim, ô André, mais na Trindade, né? Quando a gente vai falar da Trindade, os irmãos fazem essa pergunta. Quando chegar no céu, a gente vai ver quem? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Os 3. Mas de que forma? Sabe, meu amado? Quem sabe dessas coisas, irmão? Eu não quero saber também, eu sei que vai ser bom. Está falando que vai ser bom, então vai ser Tá bom. bom, mas uma curiosidade mais aguçada, né? Vai ter essa curiosidade. O que a gente vai ver? Nós vamos ver a face do Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Não sei. Mas uma coisa muito interessante, eu sei, porque está escrito na Bíblia, por isso que eu sei. Capítulo 8 de João, Evangelho de João, só para a gente entender mais ou menos, irmãos, ou pelo menos para que a gente possa estar pensando essa complexidade, porque eles são tão harmônicos. A Trindade para nós é um mistério. Mistério é aquilo que não se pode saber. Não se pode saber. Fica sempre uma suspensão, né? Sempre suspenso. A Trindade é um mistério. Vai para além da capacidade humana de entendimento. Nós estamos falando de Deus. Deus não cabe na caixa craniana. Deus não cabe nos neurônios. Deus não cabe na mente mais brilhante que pode haver nessa existência. Deus não cabe. Deus é muito maior que isso, irmãos. A gente não está fazendo de Deus uma redução, um ídolo que a gente pode enquadrar. Deus não pode ser enquadrado. Deus não é tão claro, mas é tão explícito que Deus não pode ser explicado, que isso é preto no branco, né? Preto no branco. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Então não há essa explicação no sentido de dissecar Deus, de colocar numa mesa de laboratório, de fazer uma experiência e falar assim, Deus é assim, assim, assado. Não. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu de si se revelar nas Escrituras e na criação. Ele decidiu, vou me revelar isso aqui para eles. E pode ter certeza que Ele é infinitamente maior do aquilo que Ele mesmo se revelou. Infinitamente maior. Porque Ele só pôde revelar para nós aquilo que a nossa capacidade comportaria. Não é? Nós sabemos dele, vemos ele e conhecemos ele como um espelho por enigma. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios. Como um espelho embaçado. Não é esse espelhozinho que tem hoje não, que as irmãs ficam 45 minutos olhando lá. Não tem nada a ver com esse nítido assim, né? Tem nada a ver. É um espelho mesmo embaçado, um negócio de bronze, né? Tudo distorcido. Então quando Paulo usa essa metáfora do espelho, é justamente para mostrar, ó, é um negócio assim muito embaçado, muito longe, muito distorcido, que sabemos de Deus. Ele, quando chegarmos no céu, nossa, a surpresa vai ser tamanha, que a gente vai ficar estupefato. Não é? Então eu pedi para ler aqui 8, né? 8 e 42. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu, essa expressão que eu quero que vocês guardem, eu saí e vim de Deus. Eu saí e vim de Deus. Olha só, de onde, como que Jesus saiu, como que Jesus veio? Quem que nós veremos no céu? Não sei, mas isso aqui talvez pode nos dar uma dica. Que eles são tão harmônicos, é uma unidade composta tão perfeita, que é possível que a gente veja um só. Um só. Há uma expressão que os estudiosos mais dedicados, eles cunharam, criaram,
para falar sobre o estado de Deus na eternidade, antes que todas as coisas fossem criadas. O estado de Deus é um estado de festa, de completude. Vocês acham que Deus criou assim os seres humanos antes porque estava entediado, porque queria ser bajulado, ou porque estava sozinho? Está uma crise de existência? Deus estava muito bem, obrigado. Não precisava criar. Pelo contrário, quando ele cria tudo isso, estava uma dor de cabeça para a vida dele, não é? Então ele estava lá no estado perfeito, de harmonia, de plenitude, de festa. E aí cunharam a palavra pericorese. A pericorese, a ideia da palavra, o conceito da palavra, é uma espécie de balé divino, dança divina, onde a Trindade estava dançando. É poético a expressão, tá, irmãos? Por favor, não entenda mal. Onde eles estavam em estado de festa. E quem visse então a Trindade dançando, era tão harmônico que via só um dançando. Não via três. Porque eles são tão harmônicos que nem a possibilidade de ver três havia na eternidade. É o estado que eles estavam e que eles continuam. Porque na verdade não é que Deus está, né? É só a linguagem que a gente usa por não ter outra. Mas Deus é, então o ser de Deus, ele não muda, Deus é imutável. É uma das atribuições que Deus tem, ele é imutável, ele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus diz isso de quem? De Jesus, irmãos, não é? Hebreus 13, 8, me parece, né? Ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Então essa perfeição, essa harmonia, que também está em João 10 e 30, essa mesma expressão, eu acho muito interessante. 10 e 30. Aqui ele diz que ele saiu e veio de Deus, de dentro de Deus, né? Então ele saiu e veio. Quem sai é porque está dentro de algum lugar. Hoje alguma pessoa no caso aqui. Então 10 e 30 ele diz, ó, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Somos um quê? Pessoa? Não. São pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Só estou tentando dar a introdução àquilo que a gente vai ver na outra matéria, que é a Trindade. Agora, eles são a mesma essência. Não são, nem o Pai não é sujeito, o Filho não é sujeito ao Pai, o Pai não é sujeito ao Espírito Santo não é sujeito ao Filho. Eles são tão harmônicos, concordam em tudo, têm a mesma essência. São Criador, eles são Deus. Eles são Deus. Na construção do português fica esquisito, dói nos ouvidos, porque deveria, eles são deuses, não é? Só que eles são Deus. Elohim é a expressão para Deus no plural. Olha que coisa interessante. Elohim é Deus, mas no plural. É por isso que na cruz, Jesus, ele ora assim, ou ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi é o singular de Deus. Elohim é o plural de Deus. Por que Jesus falou com Deus no singular? Porque era Deus falando com Deus. Ó, que coisa interessante que a palavra nos ensina, irmãos. Eloi, Eloi, não é Elohim, Elohim. Porque era Deus falando com Deus. Então não podia tratar no plural, né? É no singular. Ô, meu irmão, eu acho muito interessante esse negócio. Mas aí, no caso, daí, cada um teria uma tarefa, por exemplo, o Espírito Santo Consolador, Jesus como intercessor e Deus. No projeto da redenção, sim. No plano da redenção. Mas cada um com uma tarefa? No plano da redenção, não na sua natureza. O que a gente está falando é de natureza, ainda. A gente está falando do plano, não. O plano da redenção, sim, de fato. O Pai projeta, o Filho ele executa e o Espírito Santo aplica. Isso é a missão, é a missio Dei, né? É a missão de Deus no plano da redenção. Aqui é um outro aspecto dessa fala da Trindade. O que a gente está falando aqui é de natureza. Então, de natureza, eles são um. Todos eles criaram, todos eles resgataram, porque quando um faz, é como se o outro estivesse fazendo. É por isso que quem nega o Pai, automaticamente nega o Filho. E quem recebe o Filho também recebe o Pai, e vice-versa. É por isso que quem blasfema contra o Filho também blasfema contra o Pai e contra o Espírito. Não é? É uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque há algumas expressões aí que a gente entende que pode blasfemar à vontade com Jesus. Porque tem um texto lá que dá a entender isso, mas no fundo não é bem assim.
Porque se eu blasfemo contra Jesus, eu estou blasfemando contra quem? Contra Deus. Não é? É que a gente não entende o que é blasfêmia. Então a gente precisa trabalhar a ideia e o conceito bíblico de blasfêmia, que não é apenas uma palavra de ofensa. É uma rejeição da ação da Trindade por meio do Espírito Santo na nossa vida. Então seria outra coisa para a gente trabalhar. Vocês percebem, amados, que existe possibilidade, e a coisa é muito mais profunda daquilo que a gente muitas vezes se depara. Na verdade, a gente tem contato com a superficialidade das Escrituras, mesmo porque o nosso contato audiovisual que a gente tem nos cultos é superficial. É por isso que é necessária essa pausa, né? Essa calmaria aqui, esse negócio assim, sem guitarra, sem bateria, sem o pregador pentecostal aqui vociferando, lutando com um enxame de abelhas. É por isso que essa calma, essa reflexão, esse pensamento, essa cautela de não tirar conclusão, essa interrogação que está na cabeça de alguns de vocês, talvez, em uma expressão ou outra, calma, isso talvez vai ser tirado só daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei. Mas o nosso perfil de ajuntamento para ouvir as Escrituras é como a nossa geração, apressada, tudo pronto, não é? Sem esforço nenhum, sem suar o cérebro. Não sou o cérebro, a gente quer tudo pronto. Superficial a gente se contenta, a gente não quer um estudo aprofundado. Isso dá trabalho. Isso requer uma auto-humilhação, porque a gente precisa desconstruir um monte de coisa que a gente vinha trazendo até aqui. E a maioria de nós não quer fazer isso, porque tira a gente da zona de conforto. Dá um cômodo, né? Que negócio que esse professor está falando? O professor acho que não é meio atrapalhado. Calma, não rejeito tudo que eu falo. Também não aceito tudo que eu falo. Não é? Então assim, calma. Há muito mais coisa, inclusive que esse curso vai oferecer para vocês. Infinitamente muito mais coisa. A gente está falando de Escritura Sagrada. A gente está falando de Deus. A gente está falando da revelação de Deus por meio da Escritura. Algo, inclusive, que um professorzinho como eu não pode, assim, trazer na profundidade todos os pontos para vocês. Eu vou aqui, talvez, elucidar um ponto ou outro, né? Falar, ó, o caminho assim, vai por esse caminho aqui, que ele é correto. Eu ensino a pescar, eu dou a vara e ainda a isca. Olha como eu sou bom. Mas vai pegar o peixe em você, irmão. Não é? Então, nessa geração que a gente é acostumado a ser servido, a ter a igreja como self-service, a não querer esforço em nada, tudo pronto, um Deus que não exige esforço para a compreensão. E a gente fica nesse negócio, não precisa estudar, não, Deus se revela, é pelo seu Espírito, como se Deus se agradasse de gente preguiçosa, de gente que não amasse Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, foi o que Jesus disse. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todas essas possibilidades da sua vida, com entendimento, com raciocínio, porque a fé é racional. Deus lida com gente irracional, e isso precisa esforço, tempo, oração, desejo de querer saber de fato quem é Deus. Por que Jesus falava por parábolas, amados? E ele só falou por parábolas depois no começo do último ano do seu ministério. Teve 3 anos e meio, mais ou menos, né? Só teve uma parábola que ele contou no final do segundo. Mas o restante das parábolas foi todo no último ano de ministério. Por quê? Afastava os curiosos, peneirava as pessoas, porque Jesus nunca se entusiasmou com a multidão. Ele nunca teve a intenção de a todo custo atrair pessoas para ele. Ele sempre quis, continua querendo, gente que o entenda, que deseje compreendê-lo, que se relacione com ele a partir do entendimento de quem ele é. É por isso que a multidão, irmão, depois de avisar Jesus assim, ia embora. Que Jesus contava parábola, o povo ficava assim, entendeu, foi nada, vamos embora. Aí vinha os 12, Senhor, a gente também não entendeu não. Vocês não entenderam, mas vocês querem entender? Queremos, Senhor, o Senhor nos explica? Tá bom, fica aqui. Os mistérios do reino de Deus são para vocês, não é para curioso. É para a gente que se detém assim, é para a gente que se mostra interessado, é para a gente que vence obstáculo, barreira, que auto se humilha. É para essas pessoas, para viver uma vida saudável, frutífera, madura, uma vida espiritual abundante, abençoada, são para pessoas que dão valor à palavra de Deus. Eu não consigo compreender cristãos
que não tem afeição, desejo, prazer nas Escrituras Sagradas, que lê revista, que lê um monte, Clarice Lispector, que lê um monte de outras coisas aí, mas não tem desejo, o coração não arde pela palavra de Deus. Gente, cristão que se diz cristão, que não tem apreço pela Bíblia Sagrada. Eu fico muito assim, confuso. Traz uma confusão muito grande. Esse negócio que cristão não ama a palavra de Deus. Eu fico, assim, não sei nem o que falar. Me dá até um nervoso. Então vamos pegar outro texto de João. Não é? E aí Jesus revelou tanta coisa, irmão, como até hoje faz. E a Bíblia é uma fonte assim, sabe, de palavras de vida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece esse Deus, ama esse Deus, deseja Ele. A palavra de Deus acende, a palavra de Deus é lenha, que acende o fogo no nosso coração, ilumina o nosso entendimento e aquece o nosso coração. A Bíblia é impossível esfriar o crente em relação à comunhão com Deus. É impossível esse negócio, eu não entendo a cabeça de algumas pessoas dizendo assim: você vai estudar a Bíblia, você vai se esfriar. Isso é impossível, só se a pessoa se desmantelou, não é? Só se teve uma péssima teologia, só se teve um professor doido da cabeça, só se leu a Bíblia com o coração totalmente em pecado, buscando aquilo que ela desejava, com intenções equivocadas, com motivações que não são as corretas. Aí é possível que desse todo esse desmantelamento aí, não é? Mas é impossível. A palavra de Deus, ela salta. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia assim, parece que salta assim, ó. Salta assim, ó, a palavra assim, e Deus fala no íntimo da minha alma. E a palavra entra assim, ó, na divisão da alma, do espírito, discerne os meus pensamentos, as intenções do meu coração, mostra a minha miserabilidade, mostra quem é Deus. E eu falo: meu Deus do céu, meu Senhor e meu Deus, como o Senhor é grande. E depois do entendimento só me resta falar: louvado seja o nome do Senhor, glória seja dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu caio de joelhos, irmão, para orar, em lágrimas, derramando pela palavra de Deus que atingiu o meu espírito, a minha alma, lugar onde ninguém vai, mas o Espírito vai, a palavra vai. A palavra desnuda tudo, mostra quem eu sou diante da glória de Deus, e só me resta chegar à conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará dessa situação? Quase que eu lembro do Chapolin lá. E aí vem Paulo dizendo em Romanos: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Oh, que coisa boa! E quando a gente entra na carne aqui, né? Mas é assim mesmo, oh, irmãos. A próxima hora eu vou tentar ser mais espiritual, viu? Venha, vai ser. Não, não. Eu queria ler alguma coisa com vocês que eu esqueci. Eu acho que é capítulo 16. Capítulo 16, verso... Eu li o 10 e 30, né? Sim. 16 de João, continuamos em João. Capítulo 16, verso 28 e 30. Então, capítulo 16 de João, verso 28 e 30. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui muito apreço por esse texto. 28, 29 e 30, né? Para não pular o 29, mas é 28 e 30, ele vai trazer as informações bem interessantes, que é parecida com aquela. Saí do Pai, olha a expressão, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: eis que agora falaste abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus, se originastes de Deus. Olha só, a tua origem é de Deus, tu és Deus. Foi o que o tal do Tomé, lá no capítulo, no mesmo livro de João, no capítulo 20, versículo de número 28, o próprio Tomé, ele reconheceu, e ele disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Jesus de Deus, de Senhor e de Deus, e Jesus não reprova por isso, por essa declaração. Se Jesus não fosse Deus, ele jamais aceitaria, nem os anjos de Deus aceitam a adoração, irmãos. Alguns homens, inclusive, aceitam, que a gente conhece. Não é só papa, não. Tem uns camaradas aí também, com terno e gravata, dentro de algumas igrejas, que aceitam a adoração. Professores aceitam a adoração.
vaso, profeta aceita adoração, não é? As pessoas se curvam assim, como sendo quase uma entidade na frente deles. Não, mas toda a glória é de Jesus, é para Jesus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja, amém, diz o texto. É dele, é ele, é Jesus. Jesus, ele deve ser mencionado do começo ao fim do nosso ajuntamento. Porque se a gente está lá no nome dele, irmãos, imagina só, ele é o anfitrião do negócio ali, né? É ele que deve ser adorado, louvado, cantado, falado, pensado. É ele que a igreja deve girar em torno, o culto, a liturgia, a nossa vida em si, é em torno de Cristo. Tem um texto lá em Apocalipse, capítulo número 3, verso 19, se me falha a memória. Esse estou à porta e bato, não é isso? 3 e 20, é 20, né? 13 e 20, isso. Esse estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele comigo e tal, e tal, e tal. Esse texto nós usamos de uma forma errada para evangelizar gente que não é cristã. Porque o texto está sendo dirigido a uma igreja, chamada Laodiceia, que se esfriaram tanto, melhor dizendo, que era tão morna, tão conformada, tão mundana, tão festiva, tão natural, tão cheia de tudo, que era rica, tinha tudo, não precisava de Jesus, tinha tudo, né? E aí Jesus disse, não, vocês não têm nada, vocês são pobres, cegos, nu, miserável. Faz o seguinte, compra de mim ouro provado no fogo, tal, tal. Esses que estão à porta e bato. Irmãos, eu fico imaginando um ajuntamento que se diz em nome de Jesus, Jesus está para fora desse ajuntamento. Não é o que está acontecendo aqui? Jesus batendo na porta, deixa eu entrar aí, não é para mim essa festa? Aqui fora. Você imagina, né? Esqueceram alguém. Hã? Esqueceram o detalhe, né? No detalhe. E Jesus batendo, olha a imagem. Jesus batendo, estou batendo. Vocês estão fazendo aí dentro, não era para mim? Por que vocês me deixaram para fora? Por que eu não sou mencionado? Por que eu não sou adorado? Por que eu não sou aqui o centro disso tudo que vocês estão fazendo aí dentro? Deixa eu entrar. Se vocês deixarem entrar, vocês não têm noção. Vai haver uma comunhão tão grande, um banquete tão grande. Vai ser uma festa muito melhor do que vocês estão pensando em fazer. Eu fico espantado, porque Jesus começa, ou melhor, Deus começa o Novo Testamento sendo expulso do templo. Não é? O Novo Testamento mostra, Deus foi expulso do templo. Não cabia mais no templo. E acaba o Novo Testamento expulso da igreja. Olha que coisa absurda. E hoje acontece ainda assim. Fala, André, não entendi muita coisa não. Como assim Deus foi expulso do templo? Onde estava Deus? Estava no templo? Eram os sacerdotes que de fato apresentavam Deus? Não. Onde Deus estava no Novo Testamento? Lá no comecinho. Lá no deserto. Irmão. É por isso que o povo, a multidão ia. E atrás de quem? João Batista, vocês acham? Claro que não. Era uma figura nada atraente. João Batista não. O que diz o texto? Que João Batista era a voz do que clama no deserto. Quem que estava clamando no deserto? Era Deus, irmãos. João Batista era a voz daquele que estava clamando no deserto. Esse é o texto, não está escrito. Não estou inventando nada. O João Batista é a voz daquele que estava clamando lá no deserto, porque foi expulso. Ele não cabia mais. Ali havia o quê? Interesses escusos, negócio, né? Gente que queria se destacar, gente hipócrita, religiosos que queriam fazer a sua religião, deixaram Deus para fora. E aí Deus, lá no deserto, na voz de João Batista, estava atraindo o povo. Ó. E lá no final do Novo Testamento, lá na igreja que estava estruturada, tinha tudo, Jesus estava para fora. Já pensou numa situação dessa? Jesus na igreja cristã, ou Cristo na igreja cristã, parece que está para fora. Em muitas igrejas, em muitas reuniões nossas, onde os destacados são figuras, nomes, rostos, títulos, não é? Gente que é usada para atrair o povo. E ali o que se faz são apresentações, shows. Não é, amado? Não se tem o desejo do Cristo ali. Não se tem o desejo e a presença do doce Jesus.
Espírito Santo sendo derramado, onde as pessoas são levadas ao arrependimento e ao desejo de se parecer com Cristo. E as mensagens, então? Jesus não aparece nem na rabeira delas. Não é, irmão? Fico pensando assim, que esses pregadores estão querendo tanta mensagem, inventa tanto título sofisticado e ninguém prega sobre Jesus, sobre o Calvário. Tem mais um bom pregador, o Calvário, lembra da rapinha que a gente usava? Não é, irmão? Então a gente precisa pensar nesse negócio aqui, a gente está falando de Cristo. E você pode tirar do hinduísmo, o Deus deles lá que eu esqueci, o principal, tem milhares lá, mas eu esqueci. Pode tirar o Buda é da onde mesmo? Japão. Não, digo a região, esqueci. Ásia. Não, a religião. É o budismo. É o budismo mesmo, eu falei budismo, né? Atualmente o hinduísmo. Então o hinduísmo, você pode tirar lá os deuses dos hinduístas, você pode tirar do budismo o Buda, você pode tirar o Maomé do islamismo, você pode tirar os fundadores de qualquer movimento. E ele vai embora. Vai embora. Inclusive eles morreram, um monte deles está aí. Né? Agora tira Jesus do cristianismo. Não existe, não tem, irmãos. Primeiro que ele não morreu, está vivo. Né? Agora tira ele, tira a mensagem de Jesus, tira a figura de Jesus, tira o centro da adoração de Jesus. Acabou, não existe, não tem mensagem. Qual é a mensagem do Evangelho sem o próprio Jesus? Ele é a própria mensagem. É ele que é a boa nova. Qual é a boa nova? Jesus chegou, o rei chegou, o reino de Deus chegou. Olha que coisa interessante. Qual é a mensagem das boas novas? Jesus veio aqui. Está aqui entre nós. O verbo está aqui entre nós. Olha que coisa interessante, né, irmão? Então a gente precisa repensar essa doutrina basilar das Escrituras Sagradas, que é a cristologia. Apocalipse capítulo 1, verso 8, para a gente dar mais uma referência bíblica. Apocalipse 1 e 8. E aí eu encerro aqui as referências, né? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu acho muito interessante também essa passagem aqui. Olha que coisa interessante. Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso. Jesus, irmão. O que era, o que é, o que há de vir, poderia ser traduzido o que reinava, o que reina e o que reinará. Tá certo? O Todo-Poderoso. Isso está escrito em outras partes do Apocalipse, como o próprio capítulo de número 4, que eu mais ou menos citei para vocês, né? No verso de número 8, 4 e 8 vai falar também que ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor que era, o que é e o que há de vir. Lá no finalzinho do Apocalipse, no capítulo de número 19, por exemplo, o verso de número 11, mostra lá uma figura, uma visão que João teve na ilha de Patmos, onde o próprio Jesus, ele vem com uma figura de um cavaleiro, um cavalo branco, estava sentado nesse cavalo, e ele se chamava fiel e verdadeiro, julgava e julga e peleja com justiça, seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, né? Então um nome misterioso. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram nos exércitos que há no céu, e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisulagar da ira do furor, ou que pisulagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua veste e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente, quando trabalha escatologia, a gente vai ver aqui, irmãos, em toda a Bíblia, principalmente lá em Zacarias vai falar, mas lá em Isaías no finalzinho, vai mostrar que Jesus, ele quando vem para o final dos séculos, né? Vai acabar a história humana mesmo, ele vem para salvar lá um remanescente judeu, Israel, e ele combate contra os exércitos de todas as nações. E ele está sozinho. E ele diz lá, eu acho que é Isaías 63, capítulo 63, me parece. Lá no comecinho dos primeiros versículos. Vai falar que ele estava só, ninguém estava com ele. E a sua veste estava manchada, salpicada de sangue. Ele pisou no Monte das Oliveiras e ele se parte no meio. E destrói lá
inimigo, né? Ou aqueles exércitos todos lá, mas ele estava sozinho, ele não precisa de ninguém, não depende de ninguém. Nessa figura, no capítulo 19, verso 11, Jesus vem acompanhado com um exército, não é? Agora, esse exército é interessante porque nenhuma farda de nenhum exército de toda a história humana é branquinho. Isso não existe. Tudo é uma tendência escura, camuflada, inclusive. Tem a questão da camuflagem e a questão do higiene. Quem é que vai para a guerra, sair para a mata ou para qualquer situação, né, onde demanda aí toda essa questão de você ficar longe de higiene básico e tal, onde você vai com a farda branca? Só que, porque não há necessidade, esse exército não entra na peleja. É Jesus. O povo fica lá só assim assistindo, no caso nós, tá, irmão? Vamos estar lá, quem acredita que vai estar lá? Levanta a mãozinha aí, pelo amor de Deus. Não é? E o texto diz que o exército fica ali olhando e Jesus vem sozinho, ele dá conta, ele não precisa da igreja, é a igreja que precisa dele, ele não precisa da gente, ele faz tudo sozinho, ele nos convida a ir com ele naquilo que ele está fazendo, amados. Ele nos chama e nos convida para fazer aquilo que ele está fazendo desde todo sempre, ele nunca parou de fazer, e se ele dependesse de nós, da igreja, estava falido. O cristianismo, esse negócio de evangelho já estava indo para o buraco, né? Ele dá conta, ele que salva a sua igreja, ele que sustenta a sua igreja, ele que preserva a sua igreja, ele que voltará para levar a sua igreja, e ele não precisa de grandes oradores, de eruditos, de professores. O Espírito Santo é quem ensina, o Espírito Santo é quem salva, o Espírito Santo, sem os nossos argumentos e a nossa capacidade de oratória, salva. A gente é que atrapalha esse negócio aí. Eu não sei nem como ele faz com tanta coisa que a gente põe para atrapalhar ele, mas ainda ele é soberano e não é verdade, mano? Então a gente percebe aqui, amados, a soberania, a supremacia de Jesus em toda a Escritura. No capítulo 21 de Apocalipse, olha que a gente já está indo para o finalzinho das Escrituras, hein? O verso de número 6, né? Vai falar, inclusive, sobre Jesus no final da história. Aqui já foi juízo final, aqui já foi todo mundo onde tinha que ir. E aí a proposta da nova terra e o novo céu. No verso 6 ele diz assim, ó, disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu acho muito interessante esse negócio aqui. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, bom, não quero entrar nessa questão não. No verso 7 vai dizer aqui que nós seremos filhos de Deus. E quem deu condição para nós sermos filhos de Deus foi o Jesus. Lá em João capítulo de número 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Esse é o maior poder que nós recebemos. Não é o poder de curar enfermos, de expulsar demônios, de parar céu e terra. Esse não é o maior poder. O maior poder que nós recebemos foi de ser feitos filhos de Deus em Cristo, predestinados nele, em Cristo, gerados nele. Olha, irmão, e em Cristo nós somos ouvidos por Deus. Já pensou no privilégio desse? Em Cristo nós somos ouvidos por Deus. Por que Deus nos ouve? Porque nós estamos em Cristo. Por que Deus nos ouve? Por causa da nossa santidade? Não, pelo sangue de Cristo que nos purifica. Por que nós temos acesso ao Pai direto? Porque Jesus rasgou o véu de separação, derrubou a muralha que nos separava. Por que nós adoramos a Deus assim e face a face, a presença de Deus nós podemos sentir? Porque Cristo, Ele ascendeu ao céu, levando essa humanidade, e rogou o Pai, Ele enviou o seu Espírito, e pelo Espírito de Cristo, nós sentimos a presença poderosa, confortadora, consoladora, revigorante, poderosa de Deus em nossas vidas. É por isso que aqui nesse momento nós podemos elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração, que Deus, amado, se manifesta em nosso meio, muda a história de vidas, não é? Isso eu acho interessante demais, tudo por meio de Cristo, tudo por causa de Cristo, tudo por conta do sacrifício único, suficiente e substitutivo de Jesus. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Ele é Deus. Ele, sendo Deus, se fez homem
se humilhou, é digno de ser, é criador, e é digno de ser adorado por conta dessa humilhação, inclusive. Agora o tal do Satanás lá, que foi uma criatura, ele quis adoração e ele não é digno. Agora esse Deus, que era Deus, não precisava de tudo isso, e ele é digno duplamente, não é? Por conta aí, inclusive, do Apocalipse 4:5. Vocês querem fazer alguma pergunta em cima da aula de hoje? Fazer algum comentário? Não vale nota, pode falar. Não? Nenhuma dúvida do que nós falamos até agora? Nada a acrescentar? Não, amados? Então tudo bem, nós só nos resta orar em nome de Jesus, em nome do Cristo, de Deus. Só nos resta agradecer a sua presença no nosso meio. 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Para a glória dele, motivados por ele. Fomos atraídos aqui por quê? Professor que não foi, tenho absoluta certeza, né? O espaço, talvez, o sofá da nossa casa era um pouquinho mais confortável, né? O corpo estava pedindo outra coisa do que ficar com esses olhos abertos 1h45 olhando para mim. Não. Sem merenda, e a educação no Brasil está bem complicada, não está nem fornecendo mais merenda para os estudantes. Né? O pão com mata-goela e tudo mais que o varão está falando aqui. Então o que nos atraiu aqui? Jesus, irmão. Essa tem que ser a nossa motivação, não é certo? A nossa vida cristã tem que ser por causa do Cristo. Nós precisamos viver entendendo que nós vivemos para o Cristo, para o louvor da sua glória. Tudo que a gente faz tem que ser para apontar o Cristo. Tudo que a gente pensa tem que ser motivado pelo Espírito de Cristo. Tudo que a gente deseja tem que ser desejado por conta de louvar o nome de Cristo. Então, assim, irmão, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Cristo. É o que diz o texto bíblico, né? Então, Cristo deve ser o centro da nossa vida. A gente tem que girar em torno dele. Senão a vida não é cristã. A vida é religiosa, a vida é, sei lá o que pode se denominar aí. Mas bora orar, amados. Aí sentar mesmo onde vocês estão, a forma que vocês estão, se vocês quiserem curvar a cabeça, fechar os olhos se quiserem. Eu quero agradecer a Jesus. Quero agradecer a Cristo. Primeiro porque Ele morreu em meu lugar. Primeiro porque Ele me resgatou dos meus pecados. Porque eu, na verdade, eu não sei nem por que Ele fez isso. Por que Ele me amou. É um amor de tal maneira que eu não consigo nem imaginar isso. Mas eu quero agradecer, porque Ele, sendo Deus, se despiu da sua glória, desceu até entre nós, se fez um de nós, se humilhou, passou toda aquela situação de humilhação, morreu em nosso lugar, mesmo nós não correspondendo, irmãos, nem um pouco à medida do seu amor. Mesmo se a gente desse a nossa própria vida, não seria suficiente, não chegaria nem perto do que Ele fez por nós. Deus Santo, Deus poderoso, foi castigado por nós, foi crucificado por nós, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, zombaram dele, cuspiram na sua face, bateram no seu rosto, pegaram uma cana e bateram na sua cabeça, zombaram dele, humilharam ele, e ele não precisando passar por nada disso, mas foi por amor de mim, por amor de você que ele fez isso. Os olhos de Cristo, irmão, naquela cruz do Calvário, eu consigo olhar para aquela fronte ensanguentada, hematoma nos seus olhos, magro, nu, exposto à vergonha, mas aquele lugar não era para ele, era para mim, mas ele quis assumir, ele desejou fazer isso, ele escolheu fazer isso, e aquela cruz já não é mais para mim, nem para nós, aqui um motivo de temor, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, nos deu perdão, a comunhão, nos restaurou ao paraíso e a possibilidade de falar com Deus na viração do dia. A presença dEle que nós sentimos nesse momento, amados. Oh, meu Deus, como é bom, como é gratificante, como é um privilégio inigualável. E quantas pessoas não estão tendo isso, mas por que Ele nos proporcionou isso? Eu não sei explicar, não sei. Tenho a mínima noção. Eu só sei que eu preciso ser grato a Ele nesse momento. Não foi porque eu sou melhor, pelo contrário, amados, a sua santidade nos constrange e mostrar para nós que nós não merecíamos. Ele não nos escolheu, Ele não nos chamou porque havia alguma virtude em nós. E nós não amamos Ele que nos amou primeiro. Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou pelo nome. Nós estávamos mortos em nossas ofensas
e os nossos pecados, o peso, a angústia, a paura, o desespero da morte, da condenação eterna, mesmo não sabendo exatamente o que era isso, Ele levou sobre si as angústias, o desespero, a falta de esperança, o vazio na alma, Ele levou sobre si tudo isso e nos preencheu com tanta vida abundante, com tanta alegria, com tanta esperança da eternidade, que só nos resta dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade. Obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado, Senhor. Senhor, nos sustenta na Tua presença, nas Tuas mãos. Senhor, nos segura nas Tuas mãos. As mãos que Tu disseste que ninguém teria capacidade de arrebatar, de tirar nós das Tuas mãos. Segura, Senhor, a gente, não deixa a gente cair. Sustenta-nos, Senhor, pela Tua mão poderosa, essas mãos que formou aquele primeiro casal. Essas mãos, Senhor amado, que tocou em tanto enfermo, paralítico, pessoas angustiadas, e as curou e as abençoou. Essas mãos, Senhor, que precisamos que sejam em nós também, Senhor, tocadas. Toca-nos, Jesus, nessa noite. Toca-nos todos os dias, Senhor. Eu te peço, sustenta-nos, Senhor, pela Tua destra. Oh, meu Senhor, eu te peço, enche o nosso coração do desejo de Te conhecer mais. Queremos, Senhor, somente adorar a Ti. Não há homens, não há teologias, não há denominações. Senhor, ninguém nem nada possa se interpor entre nós e o Senhor, mas que o Senhor seja, Senhor, objeto do desejo da nossa alma, do nosso coração. Queremos conhecer-Te, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a cada dia mais, Senhor, a termos o desejo de Te adorar, de louvar o Teu nome, de anunciar o Senhor para aqueles que estão perdidos, de compartilhar, Senhor, o Teu bom e doce nome com as pessoas. Senhor, ajuda-nos a invocar o Teu nome e confiar nele, diante, Senhor, das trevas, diante das angústias, diante, Senhor, de Satanás, seus asséculas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a invocar o Teu nome, Senhor, todas as vezes, ó Pai, que nós nos depararmos, Senhor, com a situação onde vai além da nossa capacidade humana. Ajuda-nos a nos apoiar neste nome, esse nome, Senhor, que é poderoso, esse nome que, sendo invocado, todo aquele que invoca é salvo. Ajuda-nos, Senhor, e o nosso nome seja o nome de Cristo, o nome de cristão. Eu peço a Tua bênção. Te agradeço pelos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Peço que o Senhor os abençoe também. Peço que o Senhor os guarde também. Peço que o Senhor também possa dar condições para que eles possam, de alguma maneira, Pai, também se dedicar mais ao estudo da Tua palavra. Os demais irmãos aqui, aqueles que não vieram, aqueles que vão vir ainda, abençoa-os em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe a todos.